Eu não sei se vocês estavam aqui antes, mas essa é a minha segunda palestra aqui na Drupal Camp dentro do Fizzly. E até para explicar um pouquinho por que eu estou fazendo ela, o nosso colega, o Renato, ele ia fazer ela, só que ele infelizmente teve um acidente de moto. Mas ele está bem, e ele é de Floripa. Quer dizer, ele está morando em Floripa, ele não é de Floripa. Mas o ponto é que ele não vai conseguir vir para dar a palestra dele, então eu estou dando outra no lugar dele. Drupal para administradores. Primeiro, quem sou eu? Eu sou o Marcelo, developer há 7 anos. Trabalho só com Drupal, ou principalmente com Drupal A4. E trabalho na MMDA, que é uma empresa aqui de Porto Alegre, que é uma Drupal Shop. E agora, quem são vocês? Quem de vocês são programadores? Ok, agora quem mexe com o site na parte de interação, mas não programa? Sei lá, vai cadastrar notícia, vai... Ok. E quem não faz nenhum dos dois? Não mexe nem nada, só tá aqui porque... Tá. Ok, a galera da web... Então, não... Eu tentei simplificar demais e daí não deu. Ok, concordo. Tem a galera de design, mas o lance tem a galera que programa, tem a galera que planeja e tem um monte de coisa aí no meio. E tem quem só usa efetivamente. A minha motivação para essa palestra é que eu notei uma dificuldade de administrar para os clientes administrar os sites que a gente fazem, para os administradores, caso exista efetivamente um administrador, para os gerentes de projeto, para os front-ends e designers, e também para os programadores. Tipo, a gente foi lá e fez o site e a gente tem dificuldade de administrar. E também uma observação, tudo isso que eu vou falar não são regras, tá? São recomendações e, obviamente, apliquem aos seus contextos. Contextos diferentes pedem respostas diferentes. Também tem esses 2 links, um é de uma palestra em Amsterdã, que é genial, que trata mais ou menos disso, só que indo por um outro caminho. E também o Dries, que é o cara que fez o Drupal e tudo mais, ele está constantemente falando disso, de que é necessário ser mais fácil para as pessoas administrarem o site, para as pessoas montarem o site, pensando nesse lado. E também o livro Não Me Faça Pensar, porque ele é muito bom. Ele é bem simples, mas ele dá ideias geniais. Primeira coisa, a gente faz site para seres humanos. E o Drupal, ele não é um CMS, ele faz CMS. Porque cada vez que você entregar um site, você não está entregando só o tema novo que você fez, que o usuário final vai ver. Você também está entregando toda a parte administrativa. E essa parte administrativa é tão configurável quanto a parte final do site. As principais ações, então, que um administrador vai fazer eu quero adicionar um novo conteúdo, eu quero editar um conteúdo editante, eu quero gerenciar o conteúdo, que é uma forma um pouco mais genérica. Então, eu quero adicionar uma notícia, e daí eu vi que eu adicionei essa notícia com o título errado. Eu quero, de forma fácil, poder ir lá e editar o título. Não sem trema, não tem mais trema. Ok, pinguim é sem trema. E eu quero gerenciar o conteúdo, então eu quero conseguir chegar e dizer que essa notícia... ela é um destaque, porque agora é importante, Linux e tudo mais, Fizzly, e eu quero que ela apareça na capa do site, assim, na home. É a coisa mais importante. Só que daqui a alguns 3, 4 dias, não é mais tão importante, dá para colocar alguma outra coisa. E daí eu consegui dizer, modificar essa prioridade, modificar como os conteúdos se comportam entre si, também tem que ser fácil. Essas são as 3 principais coisas que eles vão fazer. São meio genéricas, mas... não tem aí importação, ok, depende do contexto, mas não tem normalmente importação, cadastro de muitos usuários, não tem uma série de outras coisas que a gente do back-end também precisa fazer. Isso é o foco. É importante que cada letra é um neurônio gasto. Cada vez que você coloca na tua interface de usuário uma letra a mais, significa que a pessoa vai ter que ler aquela uma letra a mais. E pra gente que está fazendo o site, que vê ele no dia a dia, é muito, mas custava ler, o título aparece nas regiões X, Y, Z, não sei o quê. Era só ler, era só pensar. O problema é que, na maioria das vezes que a pessoa está indo editar esse conteúdo, ela não está realmente pensando em como o site funciona. Ela só quer editar o conteúdo. Quando a gente vai fazer o upload da nossa foto do Facebook, é muito fácil trocar a sua foto do Facebook. Você clica em cima da tua foto. Daí você vai para a tua página pessoal. Você clica em cima de novo dessa sua foto. E daí acontece não sei o quê. E daí você clica, mudar sua foto.
e daí você já pode fazer o upload da nova foto e ele ainda corta ela do tamanhozinho. Não existe uma página de usuários, deixa eu entrar nas minhas configurações. Não é, clica, foi, pronto. Por quê? Porque as pessoas não querem ter que pensar como fazer uma coisa assim. Na maioria das vezes que a pessoa está efetivamente editando o conteúdo, a última preocupação dela é como funciona. Ela só quer que funcione. E daí, qual deles é melhor para ouvir música? No quesito de interface de usuário. Num deles existe um botão grande de play e algumas coisinhas de próxima música, música anterior, e eu não sei se dá pra ver aqui, daí tem stop e algumas coisinhas. E o outro, nossa, tem tudo, você consegue ver TV nele, você consegue fazer um monte de coisa, mas tá, se eu quiser ouvir música nele, por onde eu começo? Porque tem os botões laterais e daí tem a home. Enfim, todo esse tempo que eu gasto ali era um tempo precioso. Quando eu estou administrando o site, isso daqui a pouco pode ser o suficiente para eu esquecer alguma outra informação, para eu esquecer de ligar para o fulano, ou pode ser os últimos neurônios que eu tinha no dia e daí, ok, acabou, agora não funciona mais. Não que esse dia a gente gaste realmente neurônio, né, gente? E daí também, como eu ouço música nesse aqui, sacanagem. Eu acredito que deve ter algum jeito de ouvir música nele, entendeu? Deve ter algum, você liga aquele, não sei o quê, Mas o ponto é que, da mesma forma que não dá para você ouvir música nesse aqui, é importante para os pilotos ter tudo isso. É importante para um administrador de back-end conseguir acessar, não, eu preciso daquela funçãozinha, não sei o quê. É importante estar de fácil acesso. Então, ter essa quantidade absurda de coisas faz sentido para alguém que está montando o site. Só que para o cara que vai editar a notícia, para o cara que vai só fazer uma modificaçãozinha, para quem quer editar a foto do Facebook, aparecer todas as opções acaba sendo demais. E daí ele vai gastar muito tempo pensando, tá, mas o que isso daqui também é uma outra foto, mas é a foto da notícia, a minha foto de usuário, é importante conseguir separar essas coisas de forma que fique o mais simples possível. Eu vou dar a maior parte daqui eu vou dar exemplos de caso de uso, de como eu consegui resolver isso na outra empresa onde eu trabalhava. Agora eu trabalho na MMDA, mas eu saí faz 1 mês e meio, mais ou menos, de uma outra empresa, onde eu tive dificuldade de fazer eles usarem Drupal. Galera, Drupal é muito bom, e daí eles, não é. Daí eu fui lá e fiz um site em Drupal. Realmente, você fez rápido. Mas é difícil de administrar, daí... Não é como é que vocês querem. E daí a gente foi lá e fez um novo. Tá melhor. E daí eu fui fazendo todo esse processo diversas vezes, até que chegou num ponto e eles, é isso que a gente quer. Legal. Mas isso é sempre lembrando, é o caso deles. Tá? Obviamente, contextos diferentes vão ter formas diferentes de organizar o conteúdo. No caso, isso daqui é a home do site da Anitta. Isso daí parece que ela está gritando e tudo mais. Se você mexer o mouse, todas essas coisinhas vão se mexer de forma mais ou menos independente. Na realidade, ele tem tipo assim, uns 5, 6 backgrounds. Então ele dá um efeito super massa que não tem aqui. Eu sei. Mas além disso, para o exemplo da palestra, o que é melhor ainda, ela tem um título, um pré-título e um pós-título, que também não aparece. E na realidade não está aparecendo lá hoje, quer dizer, não sei se hoje também não. Mas o ponto é que em certo momento eles pediram para tirar. Só que aquele pré-título, o título e o pós-título, eles, assim como toda essa parte, são administráveis. E eles tinham fontes diferentes. Não só fontes diferentes, eles tinham cores diferentes. Porque daqui a pouco eu vou lá e edito esse background, vai ser uma outra coisa com outra cor completamente diferente, e daí o título não aparece, então eu preciso que ele apareça. Só que é uma forma super estranha. Normalmente você tem um título só na página, sabe? Só lá em cima. Mas aí tem uma configuração... Tá, e como é que eu vou fazer isso de forma que a pessoa olhe e entenda? Eu fiz assim. Vocês podem ver que tem a parte de editar o conteúdo, mas você tem um box de título, e daí depois você tem um pré-título, título, pós-título, e ainda tem as cores de cada um ao lado, que é um color picker. Então você clica ali em cima, aparece uma coisinha para você colocar um regex ou selecionar a cor via JavaScript, e você escolhe. Eu acredito que é bastante intuitivo. Tipo, você olha para a tela final e você olha para essa aí e você... eu acho que é assim que funciona. Porque você não precisa... a ordem deles está correta. A correlação dos subelementos ali está muito próximo. Então, eu consigo ver que a cor de pré-título está do lado de pré-título.
Ela não está lá embaixo, ela não está em alguma outra região. E vocês podem notar que mais aqui embaixo tem o título mobile. Por quê? Porque esse é um site que, obviamente, na versão mobile, eles queriam poder fazer diferente. Então, tá bom, vocês podem fazer diferente. O background mobile é completamente diferente, até para ser menor e tudo mais, para ter menos efeito. Só que isso também significou que eles tinham a opção de editar o título para mobile. Então você tem essa parte toda duplicada e, na realidade, boa parte do site você tem essas coisas duplicadas. Quando é alguma questão gráfica de interface para o usuário final, você repete ela uma vez para o desktop e uma vez para o mobile. E o título, assim como todos os outros blocos de conteúdo, se você clica em cima deles, eles diminuem. Então eu também consigo agrupar todos eles de forma que eles não me atrapalhem em algum momento que eu precise. E eu só encolhi todos eles, só para vocês terem uma noção que tem título mobile, os backgrounds, e daí dentro de backgrounds você vai ter os backgrounds e desktop e mobile, também os links, que tem uma série de pequenos linkzinhos que eles podem configurar lá na home, e também daí link mobile. Aqui tu tem um vídeo dela, que ela vai lá e cadastra o vídeo. Só que isso não é só um cadastro de vídeo. Normalmente você olha e pensa, é um cadastro de vídeo. Isso aqui é um slider. Então se eu clicar aqui em próximo, ele vai ir para lá e vai vir um novo vídeo todo bonito, não sei o quê, com trocentas configurações. Tipo, ali embaixo tem ouça no Tidal, Spotify, Music, Deezer, Google Play, iTunes. Então, todas essas coisas, elas são todas em relação àquele vídeo ali. E daí isso daqui é a página de administração dos clipes. Na realidade, não é a página final, mas é no sentido de, aqui eu listo os clipes. E notem como eu estou mostrando. O título, cravo e canela, ok. Tem a cor de background que eles podem escolher, mas aqui eu não posso escolher, ele só está mostrando. E também está mostrando uma versão thumb do desktop. Por quê? Porque daqui a pouco eu estou lá administrando e eles são efetivamente coloridos de forma completamente diferente. Mas eu não lembro exatamente qual é o título do clipe. É aquele amarelo que eu quero editar. Aqui eu consigo ver que é aquele amarelo. Essa daqui é uma listagem que foi feita pensando que isso era listagem de clipes para este site. Então todas as principais informações que eu preciso para saber qual é exatamente cada um deles estão aqui. Não é só o título, não é só o thumb, não é só a cor de fundo. É tudo. E também os links de editar. Além disso, bem ali à esquerda do título, eu não sei se vocês conseguem ver, tem uma cruzinha, que é uma cruzinha de arrastar e soltar. Então, se eu quiser, eu consigo dizer que eu quero agora que o Bang seja o primeiro vídeo. Então, eu arrasto ela lá para cima, largo, vai aparecer um botão onde você quer salvar essas alterações, eu digo sim, e ele mudou a ordem. Eu não preciso entrar no primeiro vídeo e dizer, esse vídeo não é mais o primeiro, ou esse daqui é o terceiro, e depois entrar no antigo terceiro e mudar a ordem. Isso foi a forma mais intuitiva ever que eu encontrei. Não quer dizer que seja a ultimate, sempre dá para melhorar. E daí também os links todos lá do Spotify, Deezer, etc. Eu também agrupei todos em coisinhas pequenas. Por quê? Porque eles não precisam estar numa lista mega comprida. O padrão do Drupal seria que cada um deles fosse bem mais largo e cada um deles seria a sua linha própria. Então, se eu estivesse procurando alguma coisa, se tivesse mais alguma coisa embaixo, nossa, eu ia ter que dar um scroll gigante. Assim, eles estão agrupados pertinho, de forma que fique... né? Porra, são todos links. Tá bom. Esse daqui, isso aqui é um disco, no caso, tá? Ela cadastra esse disco, mas além de cadastrar o disco, ela cadastra cada uma das músicas do disco. E isso também é um slider. Então, também tem essa funcionalidade de slider. Daí, nos discos, eu estou seguindo a mesma ideia, colocando as informações relevantes e tudo mais. No caso aqui, eu só estou mostrando a imagem do álbum e um link de editar direto. Também funciona o lancezinho de arrastar e soltar, para dizer qual vai ser mais na frente. E aqui são as músicas. Por quê? Porque ela pode adicionar mais músicas. Ela pode adicionar, na realidade, N músicas. Eu não consigo dizer para ela, vão ser 20 músicas, vão ser 30 músicas. Cada uma das músicas, eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem ali, mas tu tem um coisinha também de arrastar,
e tu tem o título, ID do Spotify, autor e um campo de remover. Porque mais embaixo lá você tem o campo... Gente... Lá embaixo você tem o campo de adicionar outra música. E ainda a URL da música no Spotify, isso foi uma coisa que veio depois, e daí a implementação foi, depois que você acaba de colocar o ID do Spotify, se você dá um focus out, ele vai lá automaticamente busca ela e já preenche ali para ti. Então você só precisa editar isso se deu errado, entendeu? Isso daqui é um exemplo de um projeto anterior de como era uma listagem que também tinha a ideia de arrastar e soltar, mas vocês podem ver que ali tem 1, 2, 3, 4 conteúdos diferentes. Enquanto que no anterior eu tenho os 4 conteúdos diferentes e eu não precisei dar um zoom out. Vocês conseguem, imagino, mais ou menos ler o que está ali. Nessa opção aqui eu mal consigo ler. Por quê? Porque tem muita informação na página e eles não estão estruturados de uma forma razoável. Isso é a estruturação padrão do Drupal. E é isso que a gente normalmente entrega para os clientes. É isso que a gente normalmente entrega para os administradores e para nós mesmos. Isso aqui é um outro projeto. E daí a parte relevante é assim, eu tenho o status da campanha. Tá? E é uma campanha de um jogo, e daí ela pode ter 4 status diferentes. Ela pode estar aberta, então as pessoas podem cadastrar coisas, ela pode estar num período de votação, enfim. O lance é que quando eu mudo esse status, a parte de baixo dele vão aparecer os campos relevantes ao status que eu estou. E cada um desses status tem campos relevantes diferentes. Então, se eu coloquei que o status agora é votação, ele automaticamente faz com que apareça para mim o campo de, escolha quem é que está nessa parte final de votação, quem é que vai estar participando dela ou não. Então eu, como administrador, eu não preciso pensar, eu selecionei status votação, deixa eu passar aqui, não é status aberto para as pessoas enviarem, não é não sei o quê, esse campo eu acho que isso é usado naquele outro status. Não, já está dado, eu mudei o status, ele mostra, preenche isso antes de continuar. Tudo isso que eu fiz foi com pouquíssimas alterações de código. Tá? A maior parte do que eu fiz, ao menos nesses 2 sites, foi principalmente com os módulos do Drupal. O que eu acabei utilizando foi um mod form alter, na maioria das vezes, só para definir algum título, alguma coisa assim, e deixar ele mais bonitinho, porque daqui a pouco você tem um tipo de conteúdo chamado home, e daí você cadastra um conteúdo nesse tipo de conteúdo, que daí vai ser também chamado home, e daí daqui a pouco você está editando a home, e daí fica estranho. Então eu vou lá e só digo editando a home. Eu também vou lá e desabilito a pessoa poder modificar o título de alguns conteúdos, porque não faz sentido para o administrador modificar esses títulos. E eu também coloco um JavaScript para conseguir melhorar alguma coisa que seja necessário. Daí também é importante lembrar que taxonomia é taxonomia, conteúdo é conteúdo. Eventualmente acontece de você criar ou de você planejar alguma coisa como taxonomia quando não devia ser, ou como conteúdo quando não devia ser. Isso acaba atrapalhando depois para quem vai administrar e para quem vai dar manutenção no site. Porque ainda não faz sentido. É tipo, eu vou... Não, nem vou dar exemplo. Vamos correr porque... né? A quantidade de conteúdos de um site só vai aumentar. É muito raro você ter uma quantidade de conteúdos do site diminuindo. Isso aqui é um exemplo. Tipo, tem muita coisa. Vai acontecer uma promoção de, a gente quer um não sei o que especial de Natal. A gente quer que tenha uma promoção de Natal mesmo. E daí as pessoas vão ter que enviar coisas e tudo mais. Caso isso seja no mesmo site, você começa a ter uma quantidade maior de conteúdo. E se isso não tiver de uma forma fácil de entender, gente, fica semi-impossível administrar. Ou acaba sendo uma coisa que eu já vi diversas vezes, tendo um PDF, e daí nesse PDF tem print de cada uma das coisas que você tem que fazer. Não, primeiro você cria a notícia que você quer que vá para home. Depois você entra na lista, no menu tal, no submenu não sei o que, e daí lá você procura a notícia que tiver com outra coisa. E daí você edita ela para ela não ser mais para home. Daí depois você volta lá no não sei o que, acha a notícia que você tinha feito, e agora ela pode voltar a ser a primeira da home. E daí você edita não sei o que. Os módulos principalmente que eu usei foi o Display Suite, o Field Collection, Field Group, o Ketchup. E também existem alguns outros que são muito interessantes.
porque essa está sendo uma palestra razoavelmente reduzida, mas no Drupal 8 você tem o Admin Toolbar, que permite você ter menus administrativos extras adicionados para o administrador de uma forma inteligente. Você tem o Paragraph, que é uma ferramenta, supondo, né, eu tenho uma página de notícia, e daí eu quero que ela tenha um slider, sabe, que daí a pessoa pode colocar um slider, mas ela também pode colocar um texto, mas ela também pode colocar um vídeo do YouTube. E cada um desses tem uma quantidade razoável de configurações e um tema personalizado. Só que você não quer prender o usuário na ordem que ele vai colocar isso. Porque às vezes ele quer fazer de uma forma, outra de outra, daqui a pouco ele quer colocar um texto, um vídeo e outro texto, e com um parágrafo você consegue fazer isso. Ele vai adicionando novos conteúdos de uma forma semi-genérica, e daí, quando ele está adicionando, ele consegue escolher, eu quero que isso seja um slider, eu quero que isso seja um texto, um vídeo, etc. Ainda seguindo, correndo, mas né, uma outra dica é, no CK Editor tem tudo isso de opção, e é comum a gente encontrar sites onde tem um monte de opções, mas na maioria das vezes permitir tudo isso não é bom. Por quê? Porque as pessoas elas não precisam, em geral, de tudo isso. Eventualmente vão existir sites onde isso faz sentido, mas normalmente até um site de notícias existe uma formatação já meio pronta. Não é para a pessoa poder colocar em vermelho tudo. Por quê? Porque o site já usa as cores XYZ, os links vão ter uma cor, os títulos vão ter outra cor, e daí tal conteúdo especial vai ter uma outra cor. E daí você separar isso nesses formatos e só disponibilizar esses formatos, garantem que a pessoa ela vai acabar fazendo da forma que o site permite, então vai ser a forma mais correta. E caso ela precise de alguma coisa que não está ali, ela vai chegar e te ligar e, olha só, eu preciso de um bagulho de um jeito diferente. E daí o jeito certo é você conseguir permitir isso com a menor quantidade possível. Porque no Word, gente, vocês conseguem fazer um monstro aqui. Eu tive uma vez um site, e daí as pessoas, elas não sabiam tanto de administração de sites. Tudo bem, era uma creche, tá ligado? Não, nem tinham responsabilidade de saber. Mas daí você tinha lá uma lista de notícias, e a forma como acabaram resolvendo o problema de como é que elas iam cadastrar notícias era editando tipo a primeira notícia e colocando todas as notícias na primeira notícia. É tipo assim, eu quero uma notícia nova, então elas abriam lá essa notícia, editavam a primeira notícia, editavam num texto gigante que estava separado em blocos e só faziam Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? Porque o site era ruim de administrar. Não é porque a pessoa não sabia, porque ela só estava querendo administrar. Ela não precisa saber como é que funciona. E nesse caso era difícil. Quer dizer, pra mim não era difícil, mas obviamente, né? Daí a gente também tem as questões de colocar textos de ajuda. Nesse caso aqui, naquele pré-título inicial lá, eu dou uma pequena descrição. O que eu queria fazer no final, não tive tempo, era colocar um print disso, sabe? Uma fotinho. Cara, uma fotinho, sabe, a foto vale por 1000 palavras, ela realmente vale. É o título, não sei o que, tá, mas onde é que é usado esse título? Daí tu passa o hover, aparece uma foto. Entendi. É por isso que tem esse bagulho de cor também do lado, porque por que eu vou colocar cor no título? Uma outra coisa também interessante, mas que eu não cheguei a usar, só que dependendo do tamanho do site, do porte do site, pode ser interessante, é o Tour. Nesse caso aqui eu estou pegando o do Bootstrap, mas no Drupal 8 existe uma implementação disso. E a ideia é que você tem uma coisinha de, você é novo aqui, clique aqui para a gente dar uma geral. E daí você clica e ele vai apontando as regiões do site. Isso serve para tal coisa, isso serve para não sei o quê. Isso é interessante porque, eventualmente, você vai ter uma tela administrativa com muita coisa. E deixar isso lá é importante. Até porque, às vezes, vai ser no cadastro da notícia que você vai deixar um tour e ele vai estar explicando todas as formas como essa notícia aparece no final para as pessoas. Ela vai aparecer na home da forma X. Ela vai aparecer numa listagem de notícias de tal ou outra forma. E isso facilita que a pessoa, caso ela queira ter documentação, a documentação está do lado dela. É um clique de distância. Não é num e-mail, sei lá eu onde, ou numa wiki da empresa, ou alguma coisa assim. E daí, quanto tempo? Ok, resumindo então, quanto mais simples melhor, mas tão simples quanto possível.
No sentido de que, às vezes, você vai precisar ter telas realmente com um monte de colunas. Você vai precisar ter telas com muitos filtros disponíveis. Por quê? Porque daqui a pouco você quer dar o poder para o usuário de ver, cara, eu quero todos os usuários que jogaram isso, mas eu quero, tipo, poder filtrar por e-mail, por idade, por IP, pelo que eu quiser. E isso é importante também existir. Daí o que eu recomendo, no caso, é você ter uma tela simplificada que tem as informações mais comuns que as pessoas vão precisar, e daí você deixar um botãozinho ali de listagem completa, listagem avançada, alguma coisa assim. O próprio Google faz isso quando você está lá pesquisando e você tem você só... Porra, o Google é muito simples. Você abre ele, é uma caixa de texto, você digita o que você quer, dá OK. Só que depois que ele dá OK, ele te mostra uma série de pequenas outras opções, tanto de imagens, etc., quanto tem uma flechinha que você aperta e abre outras opções. Então eu posso pesquisar no Google Acadêmico, eu posso pesquisar imagens que tenham menos do que 1 ano de idade. Tem todas essas outras coisas que eventualmente os usuários querem, mas normalmente não. As listas de conteúdo... isso que eu acabei falando, né? As listas de conteúdo apresentar o produto relevante o mais cedo possível. Ajustar comportamentos padrões do Drupal. Existe um comportamento padrão dele que eu acho meio chato, que é quando você loga ou quando você clica no link de ir para o usuário, ele te leva para uma página de quem está visualizando o teu perfil de usuário, tipo do Facebook, tá ligado? Só que o meu perfil de usuário padrão no Drupal não tem nada. Ele só tem a data que eu fui criado, só. Daí, imagina só, eu quero editar o e-mail desse usuário, que é normalmente o que as pessoas querem fazer em sites administrativos gerais, assim. Daí, você clica em usuário, aparece um bagulho, o teu nome e a data. Daí não, mas cadê a parte relevante? E daí ele tem que achar em outro lugarzinho lá. Agora que você está no contexto de usuário, vou clicar em editar e daí você vai para a página de editar o usuário. E também o máximo no mesmo lugar. Se existe um conteúdo e ele tem outros conteúdos filhos, que eu não precise cadastrar esses conteúdos filhos em outro lugar. Que eu não precise estar saindo e indo em regiões diferentes do site para conseguir uma coisa. Se eu quero uma coisa, o ideal é eu ter um fluxo. E que ele consiga fazer tudo nesse mesmo lugar. E, obviamente, adaptem ao seu contexto, testem, perguntem, conversem. Normalmente o programador pensa de um jeito, e daí designers pensam de um outro, e daí o cliente final ainda pensa de um outro, terceiro jeito completamente. E daí depende muito de quem vai estar usando o site. Mostrem essas coisas e deem para outras pessoas mexer. Peguem as informações de o que foi fácil, o que foi difícil, e tentem aplicar. É isso, perguntas, coisas que vocês gostariam de saber a mais, comentar?